Vamos estudar a palavra de Deus. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Diz assim a palavra: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir juntos só essa parte? Já não vivo eu. Isso. O mais organizado agora, o mais bonito, tá bom? Já não vivo. Será que a declaração de Paulo pode ser também a sua? De fato, eu e você vivemos Jesus. Será que podemos dizer isso realmente? Nos próximos 40 dias, eu queria te ajudar a entender quem é Jesus, sua vida. Na verdade, eu queria te desafiar a estudar os hábitos de Jesus, seus costumes, seus princípios, seus valores. E à medida que fazemos isso, te desafiar a viver como Ele viveu. Eu não sei se você sabia, mas a principal mensagem de Jesus foi sobre o reino de Deus. Se a gente quer viver Jesus, a gente precisa entender a cultura do reino. Uma cultura nada mais é do que a maneira, a forma de um determinado grupo viver. E Jesus, Ele vai apresentar para nós o reino de Deus, e mais, Ele vai dizer que esse era o seu propósito. Olha o que diz Lucas, capítulo 4, versículo 43. É necessário que eu anuncie também às outras cidades o evangelho do reino de Deus. E aí ele diz assim: porque para isso fui enviado. Um dos propósitos de Jesus principais era explicar a respeito do reino de Deus. Mas o que é esse reino de Deus? Que cultura é essa? Que a Bíblia vai dizer que o reino de Deus, ela não tem a ver com um lugar geográfico, com uma determinada etnia, ou um grupo ou um povo. O reino de Deus, na perspectiva bíblica, tem a ver com o governo de Deus. E Jesus vai dizer que esse governo de Deus pode ser estabelecido na vida das pessoas. Olha só, os fariseus estavam perguntando para Jesus sobre o reino. Olha o que diz Lucas 17, 20. Interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Repete comigo: o reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus estava explicando? Que o reino de Deus é o governo do Senhor que pode ser estabelecido na nossa vida. Quem aqui sabe dirigir? Sabe o que acontece na nossa vida? Quem está no comando, no controle, no volante é você e não Deus. E Jesus veio ensinar o caminho de como que a gente coloca Deus no volante da vida. Levante as duas mãos assim. Isso. Nos próximos dias você vai aprender a colocar Deus no volante. Fala assim: Deus, eu quero te entregar o volante da minha vida. Governa a minha vida. Vai ser do teu jeito e não do meu. Amém? Quantos desejam fazer isso? Agora, todo povo, todo reino, ele tem uma cultura. E a Bíblia vai nos mostrar que quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente aprende a cultura do reino. Como Deus quer que a gente viva, tá? Eu não sei quem aqui já fez uma viagem e viveu um choque cultural. Já aconteceu contigo? A Cleide levantou rápido a mão. Eu lembro de algumas viagens que eu fiz que eu tive um choque cultural. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para Moçambique e eram costumes muito diferentes. Primeiro choque que eu tive foi com a comida. Eles comiam coisas muito diferentes. Eu lembro que fui num restaurante, eu pedi um peixe. E na hora que eu cortei, eles não tiram a barrigada do peixe. Subiu aquela coisa, eu falei: meu Deus, é diferente.
né? Tinham outras culturas. Para casar lá em Moçambique, você tem que pagar o dote. Olha, você nasceu no Brasil, você está na bênção, irmão. Tá mais barato casar aqui do que em Moçambique, tá? E aí eu conheci um cara que ele trabalhava 3 turnos para pagar o dote da menina que ele queria casar. Eu também lembro que eu vivi um choque cultural como pastor quando eu fui no culto. Primeiro porque o culto lá, eu não conhecia as músicas. Segundo, que o culto lá eles mais dançam do que cantam. E quem já me viu dançar, eu sou um desastre. E eles dançavam, eles iam dar o dízimo dançando, e eu duro, andando assim, né, diferente. Eu lembro que em um determinado momento eu fiz uma oferta para um rapaz, daí chegou um monte de mulher assim. Elas tiraram o lenço do pescoço e elas faziam um barulho, e elas começaram a jogar o lenço na minha cara, e eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Choque cultural. Sabe o que vai acontecer nos próximos dias com você? Um choque cultural. À medida que eu vou apresentar os valores de Jesus, seus princípios, seus hábitos, você vai olhar para a sua vida e falar, que é isso? Mas à medida que você colocar os valores do reino, a cultura do reino em prática, você jamais será o mesmo. Quantos querem participar disso? Sabe, muitas vezes a gente não entende o papel da igreja. Tem gente que acha que igreja é um templo, uma construção ou uma organização. A igreja, a primeira vez que Jesus usa esse termo, igreja, ele está conversando com Pedro em Cesareia de Filipe. Eu não sei quem já foi nesse lugar, mas em Cesareia de Filipe tem uma caverna que eles chamavam naquela época de Porta do Hades, Porta do Inferno, tá? É uma caverna onde eles faziam cultos para o deus Pan. E lá tinha sacrifício humano, sacrifício de gente. Tinha partes do culto a esse deus Pan que envolviam orgias sexuais. Quando Jesus pergunta, quem eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo. A palavra Cristo é rei, Messias, ungido, o Filho do Deus vivo. Ele tinha entendido, ele veio trazer o reino de Deus. E aí então ele diz, sobre essa declaração, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não a resistirão. O que Jesus está falando é que nem a cultura mais devassa, nem a cultura mais maligna, existe a cultura do reino de Deus. Porque os valores do reino são poderosos para mudar civilizações, para mudar ideias, conceitos de vida que nos levam a fazer coisas terríveis. Hoje eu quero te apresentar Jesus, a maneira dele viver, a sua cultura, o seu jeito, e te convidar a fazer o mesmo. Se você aplicar a cultura do reino na sua vida, você vai ver mudanças significativas acontecendo. A igreja é aquela que leva a cultura do reino. Eclésia era exatamente isso, uma organização do Império Romano que ia às cidades e lugares onde o Império conquistava e levava a cultura de Roma. Por isso tinha design de moda, arquiteto, tinha cozinheiro. Nós somos os arquitetos, os cozinheiros, os designers de moda do reino de Deus. Onde entramos, a cultura do reino é estabelecida. Quem quer me ajudar a aprender a cultura e ensinar a cultura do reino para outros? Levante as mãos. Aleluia. Durante essa série de mensagens nós vamos estudar algumas culturas. Hoje nós vamos aprender a primeira cultura do reino, a cultura da devoção. Como é que Jesus buscava Deus? Como é que Jesus se relacionava com o Pai? Quais eram os hábitos devocionais de Jesus? Uma cultura tem a ver com hábitos que perduram, que duram, que resistem ao tempo e influenciam outros. Foi exatamente o que Jesus viveu. E hoje eu quero olhar para alguns hábitos devocionais de Jesus. Quem quer aprender a buscar Deus, a se relacionar com o Pai, como Jesus se relacionava? Levante as mãos. Existem alguns hábitos que você tem que pôr em prática. Quais eram os hábitos devocionais de Jesus? Primeiro deles, o hábito da meditação. Quem medita aqui?
É engraçado porque na igreja a gente não fala muito de meditar. Eu creio que muito disso tem a ver com a ideia de que a meditação está ligada às religiões orientais, né? Então eu quero deixar claro que quando eu falo de meditar, eu não estou falando de você fazer yoga, e nem de se colocar na posição de lótus e procurar o nirvana, não. Mas existe uma meditação que é bíblica e que Jesus a praticava. O Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O que vai acontecer com essa pessoa? Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo, tudo o que fizer prosperará. Meditar. É interessante que Josué, quando conquista a terra prometida, começa a entrar no processo de sucessão, Deus fala para ele: se você meditar na minha lei de dia e de noite, você vai ser bem sucedido. Meditar. O que é meditar, então, na perspectiva bíblica, pastor? A palavra meditação no hebraico significa hagar. Hagar é pensar em silêncio. Esse é o sentido. E é fazer isso de forma recorrente, tá? Tem a ver com repetição e pensar em silêncio. Na Bíblia, a meditação, ela está conectada com duas outras práticas espirituais. O estudo da palavra. Normalmente a meditação na Bíblia, ela está linkada ao estudo da palavra. A ideia é de ruminar. Já, sabe, a vaca tem o estômago da vaca tem 4 partes. Então ela começa a comer a grama, né? Aí ela engole, daí volta, daí engole, daí volta. Ai, pastor, o que a Bíblia está nos orientando é que o estudo da palavra tem que ser assim, como ruminar. Você vai pegar um texto e vai, e ele volta, e ele vai, e ele volta, e ele vai. É essa a ideia. A meditação na perspectiva bíblica também tem a ver com outra prática espiritual, que é a contemplação. Eu fico em silêncio para contemplar, para sim, ver a criação e glorificar a Deus e encontrar o Senhor, os recados de Deus através da contemplação. Eu gosto muito do texto em Jó, quando ele está falando da contemplação. E a Bíblia diz assim, Deus fala para ele: pergunte, porém, aos animais, e eles os ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela os instruirá. Desde que os peixes do mar o informe. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Está falando, olha para o peixe, olha para a árvore, olha. Quem lembra do Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite traz conhecimento, outra noite. Não há palavras, tampouco se lhes ouve a voz, mas em toda a terra é conhecida a glória de Deus. A criação fala. Romanos capítulo 1 vai dizer que nós nos tornamos indesculpáveis de não crer em Deus, porque a obra criada revela o Criador. Ei, preste atenção. Mas pastor, Jesus fazia isso? Jesus meditava sim. Como ele fazia isso? Primeiro, Jesus em vários momentos da sua vida, ele se retirava para ficar em silêncio. Ele meditava. Segundo, Jesus pregava usando parábolas. E a parábola nada mais é do que o exercício da meditação. Ele pegava uma porção da Escritura e ruminava. E aí saía aquela história, uma parábola. Jesus também, ele contemplava. Quando ele vai pregar lá no Sermão da Montanha, em Mateus 6, ele diz assim: observem o quê? As aves dos céus. Elas não ajuntam em celeiros, mas não lhes falta nada. O próprio Pai cuida delas. Ou observem então os lírios dos campos. Eles não sabem costurar,
mas nem Salomão em toda a sua glória vestiu roupas tão bonitas quanto elas. Jesus, ele meditava. Agora, por que é importante para nós desenvolvermos o hábito da meditação? É importante porque a meditação prepara os nossos ouvidos para escutarmos Deus. Quem quer ouvir Deus aqui? Você precisa meditar. Como assim, pastor? Sabe por que muitas vezes a gente não escuta Deus? Porque a gente escuta muitas outras vozes. E aí no barulho, a gente não consegue entender Deus. Agora, quando eu aquieto o meu coração, eu silencio a minha alma, eu estou me preparando para ouvir o Senhor. Muitas vezes a gente quer parar para ter um momento devocional e a gente está no meio da correria da vida. E a gente já abre a Bíblia, começa a ler o texto, já faz uma oração rápida. E a gente, no meio, porque está aquele turbilhão, aquela bagunça na cabeça. Daqui a pouco você está pagando conta do banco. Daqui a pouco você está mandando mensagem para alguém no meio da oração. Daqui a pouco você está resolvendo problema que não é porque você não aquietou a alma. Não praticou o silêncio. Eu lembro de um retiro que eu participei há muitos anos atrás, que eles provocaram a gente a fazer o que chamavam de jejum de palavras. Alguém já fez aqui jejum de palavras? Já fez? Só eu que fiz? Meu Deus. Olha, mais difícil que jejum de comida é jejum de palavras. Para alguns então nem se fala. Fica quieto. E era um barato, porque no retiro a gente tinha que ficar em silêncio, não podia conversar com ninguém. Aí eu olhava para a pessoa assim, dava vontade de falar, dava vontade até de rir, às vezes não podia falar. Eu falava, só pode falar com Deus. Sabe o que foi acontecendo? Passado o tempo, não tinha com quem falar, eu comecei a conversar com Deus o tempo todo. E aí, eu sentei na beira de um lago, e aí estava uma neblina, você fala, Deus, a minha vida está assim, olha só, tem umas áreas da minha vida que eu não consigo ver nada, chegar nada. E fiquei olhando a neblina, o lago. Aí daqui a pouco, começa a vir um vento assim, e levar aquela nuvem que estava no lago embora. E o sol começa a resplandecer no lago. E aí o Espírito Santo começa a falar comigo, está vendo? Basta um sopro meu e a neblina vai embora. Você vai ver a minha glória. Sabe por que a gente não escuta? Porque a gente não fica quieto. Meditar. Silenciar a alma. Eu nunca me esqueço. Um dia a gente estava em casa. Eu sou palmeirense, já compartilhei com vocês. E era dia de jogo do Palmeiras. Eu cheguei em casa e cadê o controle da televisão? Eu queria assistir e não achava. As crianças tinham sumido com o controle. E eu bravo, brigando com um, brigando com o outro. E aí, de repente, a Nina falou assim, para tudo. Falei, que foi, Nina? Esses dias, ela era pequenininha assim. Esses dias, eu perdi minha boneca. E eu orei para o Papai do Céu, ele me mostrou onde estava a boneca. A gente tem que orar. Tá bom, então ora, filho. Ela orou assim, Papai do Céu, me mostra para a gente aonde está o controle. Em nome de Jesus, amém. Aí o Beni olhou para ela e falou assim, e agora o que a gente faz? Ela disse, a gente fica quieto esperando. E aí, só que tem que ficar em silêncio. Figura. E nós ficamos quietos. Passado um tempo eu estava aqui, de repente veio assim, bem claro na minha mente. Olha atrás do colchão dela. Eu não acredito. Gente, eu senti um negócio aqui, né? Acho que a tua oração deu certo. O que foi? Tá lá no teu quarto atrás do colchão. Quando a gente puxa, o controle estava lá. Quem quer ouvir Deus aqui? Você tem que aprender com a Nina. Fica quietinho que Deus fala. Lauren Cunningham vai dizer assim, quando você vai buscar ouvir a voz de Deus, primeiro ore silenciando a voz do teu coração, silenciando o inimigo e fique em silêncio. Deus vai falar. Amém? Quem quer aprender a meditar? A meditação, ela é um tratamento para a alma.
os antigos chamavam de ócio santo, tá? Os pais da igreja. Tem um monge que dizia que esperar em Deus, Bernardo, um monge francês, não é ociosidade, mas trabalho maior do que qualquer outro trabalho. Esperar no Senhor, aquietar a alma. Eu lembro quando eu saí do hospital, depois de 11 dias, eu entrei no carro e a Sil estava correndo e indo, e eu, meu Deus, calma, como é bom. Sabe por que você está preocupado, ansioso? Porque você não tem meditado. Agora, a meditação, ela é uma busca por uma compreensão também mais profunda da palavra. Quando eu associo a meditação com a Bíblia, eu cresço. Tem vários livros que falam como fazer isso. Tem um livro de um pastor chamado Wayne Cordeiro, que chama Mentores Segundo o Coração de Deus. E ele vai ensinar a gente a meditar na palavra. Pegar pequenas porções da Escritura e gastar tempo ruminando elas. E ele fala, olha, quando a gente faz isso, já pensou o privilégio que eu e você temos? Você pode ter uma mentoria de Pedro, com Paulo. Você pode ter uma mentoria com Isaías, com Jeremias. Você pode ter uma mentoria com o próprio Jesus. Se você gastar tempo meditando na palavra. Tinha um outro personagem da história que escreveu um livro também bem interessante, Inácio de Loyola. E ele escreveu um livro chamado Exercícios Espirituais. E ele ensinava as pessoas a usar a imaginação para ler a palavra. Então, meditar na palavra. Pega o texto e ele fala, use os 5 sentidos para estudar a Bíblia. Você vai imaginar que você está lá, milagre da pesca é maravilhosa. Você vai sentir o peso da rede. Você vai sentir o cheiro dos peixes. Você vai ouvir o som do mar. Você vai ver a cara de surpresa dos discípulos diante do milagre. E aí quando eu imagino, aquilo começa a ser parte de mim mesmo. Meditar. Quem quer ser parecido com Jesus? Quem quer viver como ele viveu? Primeiro hábito que você vai aprender a desenvolver. Você está muito preocupado, está com muita pressa. Levante as mãos assim e fala, Jesus, eu quero meditar na palavra. Eu quero contemplar. Eu quero ver a beleza da criação. Eu quero aquietar o meu coração. Eu quero ser parecido com o Senhor. Amém? Pode aplaudir a Jesus. Segundo hábito, devocional. São 5. Eu não vou terminar hoje aqui de manhã. Vou terminar à noite. Então vou pregar mais 2 se der tempo aqui. Amém? Segundo hábito, oração. Tá? Você já parou para pensar como Jesus orava? Ou por que Jesus orava? Jesus não é Deus? Por que Jesus precisava orar? Já parou para pensar nisso? Quando Jesus ensina para os discípulos esse hábito devocional, que é a oração, é muito interessante, porque ele vai falar a respeito do que ele acreditava. Isso é importante a gente entender a orar. E a primeira coisa que Jesus vai explicar é que a oração é relacionamento. Repete comigo assim, Mais uma vez. Agora fala, a oração é relacionar. Jesus, mesmo sendo Deus, ele não parou de se relacionar com o Pai, com a Trindade. Porque oração é relacionamento. E por isso ele vai dizer lá em Mateus 6, onde ele explica o Pai Nosso, mas ele começa dizendo assim: quando você orar, feche a porta do seu quarto e procure a Deus em secreto. E o Deus que vê no secreto o abençoará. Tá? Agora, olha a figura que Deus usa. A figura do quarto. Quarto é lugar do quê? De intimidade. É onde eu me desnudo, é onde eu me troco. Jesus está falando assim, olha, o lugar da oração é um lugar de
relacionamento íntimo com Deus, onde eu me desnudo, onde eu me mostro, mas não só eu. É o lugar onde Deus se revela a mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você aprender a gastar tempo, quem entende que é importante gastar tempo com a esposa no relacionamento? Se você não fizer isso, você vai perder teu casamento. Quem entende que é importante gastar tempo com os filhos? É importante? Se você não relacionar com os seus filhos, você vai perdê-los. Com Deus é a mesma coisa. Por isso Jesus vai dizer que a oração não é uma reza, tá? Se você ler na sequência, ele fala, não fique repetindo um monte de coisa. Olha aqui que ele fala, e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Sabe que a gente transforma a nossa relação com Deus? A pessoa fala assim, vai orar. Aí eu, então tá. Ele acorda cedo e fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja a tua vontade, assim na terra como no céu, perdoa as nossas ofensas como rezei 20 Pai Nosso. Que legal. Mas quanto você desenvolveu o teu relacionamento com Deus? 0. Você só decorou uma parte da palavra. E tem gente que transforma a oração em reza, em só repetição. E o próprio Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, disse que não era para fazer desse jeito. Fecha a porta do teu quarto e começa a falar com Deus. E pede para que Ele mostre a presença dEle, que Ele se revele a você. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver a grandeza de Deus revelada. Sabe como a minha vida mudou? Um dia num culto como esse eu entendi isso. Falei, então, se é para gastar tempo com Deus, eu vou pôr na agenda. 1 hora do meu dia pertence a Ele. Sabe o que eu fazia? Dava o horário da oração, eu ia lá e ficava orando. Mas daí acabava o assunto, eu ficava quieto. Essa hora é de Deus. Às vezes eu cantava um louvor, porque oração é relacionar. Sabe o que começou a acontecer? Deus começou a se revelar para mim. Um dia eu estava lá, quando comecei a fazer isso, era na garagem que eu orava. Um dia eu estava lá, e de repente Deus veio. Ele vai visitar o teu quarto. Ele visitou a minha garagem. E eu não parava de chorar. Eu fiquei maravilhado, porque Ele é todo poderoso. E Ele começou a se revelar para mim. Eu senti o seu amor, eu senti a sua grandeza, eu senti o seu poder. E aí eu comecei a levar outros amigos para orar. Eu lembro um dia que eu vim aqui sozinho com um amigo, a gente ficou de noite orando aqui. E aí Deus se revelou para nós. E na hora que Deus nos visitou, Deus tomou minha boca. Eu comecei a contar histórias da vida desse cara que eu não fazia ideia. E ele chorava, e ele dizia, Deus está aqui. Ele estava. Deus vai entrar no teu quarto essa semana. Deus vai entrar no teu escritório, no lugar do teu trabalho. Ele vai te visitar. Feche a porta do teu quarto. Oração é relacionamento. Mas aí Jesus continua explicando sobre oração. Ele vai falar assim, olha, eu vou apresentar um modelo, um jeito de vocês falarem com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu, seja feita a tua, assim como? O que é oração então? O lugar onde eu entendo a vontade de Deus. E eu me preparo para colocá-la em prática. Pastor, eu oro tudo errado então. Eu também orava. Sabe por quê? Quando eu orava, eu só ficava pedindo as coisas para Deus. Começava a falar. Mas e como é que você vai entender a vontade de Deus? Você não para ouvir. Quem quer orar do jeito que Jesus ensinou? Lembra, a oração é o lugar da intimidade, mas é o lugar da vontade de Deus revelada. Isso eu aprendi com meu pai. Eu era criança. Meu pai, ele tinha um jeito de orar diferente. Ele falava assim,
A gente tinha que tomar decisões. A oração é o lugar que Deus revela a sua vontade. Então ele chamava a família em volta da cama, nós tínhamos um momento de oração por aquele assunto. E aí, às vezes ele entregava a Bíblia na minha mão. Assim, filho, abre aí, vamos ler a Bíblia e Deus vai falar com a gente. Você faz isso, irmã? Oh, e sabe o que acontecia? Deus falava. E eu cresci aprendendo e crendo que no meu tempo de oração Deus podia falar comigo. Meu pai também tinha um caderno de oração. Quando ele tinha uma decisão importante para tomar, ele tinha uma árvore no Parque Barigui que eu sabia que era o lugar dele orar. E ele registrava as coisas que Deus falava para ele num caderno. Um dia ele deixou em cima da mesa. Eu era adolescente, eu fui lá, catei o caderno para ver o que ele orava, o que estava lá. E sabe o que tinha? Ele pedindo por mim, pela minha irmã, pela minha mãe, fazendo perguntas para Deus e as respostas embaixo. Esses dias eu estava ensinando meu filho a orar. Eu falei, Benício, oração é o lugar que Deus revela a vontade dele para nós. E eu peguei o meu caderno de oração e dei para ele. Olha aí as perguntas que o pai fez essa semana para Deus. E tinha as minhas perguntas. Além do Charles, tinha outras coisas lá no meu caderno. E aí Deus vai falando, e eu colocando o CC, eu falei, lê o texto que está aqui, que foi a resposta de Deus. Aí ele lê o texto e fala, pai, tem tudo a ver com o que você perguntou. Eu falei, Deus fala. Deus fala mesmo, né, pai? Deus fala. Ei, preste atenção, o que eu vou te dizer. Você vai fechar a porta do teu quarto. Essa semana vai orar como Jesus ensinou. E quando você estiver lá, Deus vai se revelar para você, e não só Ele vai se revelar. Você vai conhecer a vontade dEle. Você não sabe como criar seus filhos. Você não sabe como lidar com a sua esposa. Você não sabe que decisão tomar no trabalho. Você não sabe como fazer e agir. Basta você orar como Jesus orou. E a vontade dEle, o reino dEle vai ser estabelecido na sua vida em nome de Jesus. Quantos querem fazer isso? Aí ele continua. Jesus vai falar assim: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o poder. Essa parte o povo normalmente não sabe. A oração é um lugar onde a gente se prepara espiritualmente para lidar com as necessidades, com os devedores e com as tentações. Sabe por quê? Você está gastando demais ou comprando demais porque você não aprendeu a orar do jeito que Jesus ensinou. Sabe por quê? Você tem caído nos mesmos pecados porque você não tem orado do jeito que Jesus ensinou. Sabe por quê? Muitas vezes a gente guarda mágoas e rancores no coração porque a gente não aprendeu a orar como Jesus ensinou. Quem quer aprender a fazer isso? Pode subir aqui, eu ia falar do jejum, mas eu vou falar jejum, mais 3 hábitos. Solitude, estudo na palavra, falar à noite. Senão você vou ter que fazer rápido e você vai perder coisa. Culto das 5 ou das 7, esse programa aí traz a família que você vai aprender a estudar a Bíblia como Jesus estudava, a viver a prática da solitude, tá? E o jejum que eu não acabei falando aqui. Eu quero orar por você. Eu queria viver a cultura da devoção de Jesus e praticar esses hábitos. Hoje de manhã falamos sobre a meditação e sobre a oração. Eu queria orar por você. Se o teu desejo eu queria orar como Jesus orava. Eu queria aprender a silenciar minha alma, a meditar. Eu queria orar para que Deus te dê força para fazer isso. Amém?